Bem-vindos a mais um relatinho do Relatos Roubados Podcast, o formato Pocket de terça-feira, onde eu trago um relato para vocês da plataforma Reddit, enquanto vocês esperam o episódio de quinta-feira, que é mais longo, que é mais fofoquento, que é mais intriguento. Hoje vamos continuar no tema da semana passada. E nem falei meu nome é Adele, para quem chegou hoje aqui de drone. E já vou dizendo, né? A gente vai manter aqui o tema da semana passada, traição, e depois eu não quero traição por uns bons 20 episódios. Gente, o Reddit só tem traição. Por quê? Por que tem tanta traição no mundo? Por que vocês não aguentam? Vocês não colocam os pingolingos de vocês dentro da calça? Não que as mulheres não traiam também. Mas vamos lá. Eu achei esse no Best of Reddit Updates, ou seja, tem update. E já vou dar aqui um pouquinho da linha do tempo, né? Porque a gente vai ter mais de um update. A gente vai começar em dezembro de 2025, tá? E depois nós vamos para janeiro de 2026. Era, acho que 3 semanas depois. E depois nós vamos para junho de 2026, ou seja, 2 meses atrás. Tá bom? Então vamos lá. Dezembro de 2025, a gente tem este título. A amante de 19 anos do meu marido, de 46 anos, está grávida. Não sabe quem é o pai do bebê e eu não sei nem por onde começar a consertar isso. 46 anos. O nosso Senhor engravidou uma menina de 19 anos. E aqui, novamente, uma mulher que acha que tem que consertar alguma coisa. Vamos lá. Há alguns dias, meu marido, com quem estou casada há 19 anos, veio até mim e disse que queria que nos sentássemos para conversar, porque precisava confessar que estava tendo um caso há 6 meses. Ele tinha combinado com a mãe dele que nossos filhos passariam a noite na casa dela e que elas levaria para a escola na manhã seguinte para que a gente pudesse conversar em particular na nossa casa. Ele organizou tudo com ela durante o dia enquanto eu estava trabalhando. Quando cheguei em casa, por volta das 18h45, meu marido estava sentado sozinho na sala, esperando por mim. Parecia muito nervoso e, sinceramente, até doente. Fiquei imediatamente preocupada e perguntei onde estavam nossos filhos. Ele não conseguia olhar nos meus olhos. Estendeu as 2 mãos para pegar as minhas. Sentou-se novamente e disse baixinho que sentia muito, que nunca tinha planejado que aquilo acontecesse, mas que tinha me traído. Eu nem soube como reagir. Eu ainda estava preocupada porque ninguém mais estava em casa. Todos normalmente chegavam por volta das 16 horas e nenhum deles tinha me mandado mensagem dizendo que sairia com amigos ou que não voltariam para casa. Gente, a mãe, né? Então, amor, te dei um chifre. Sim, mas cadê os filhos? Cadê meus filhos? Cadê meus filhos? Ele começou a falar sem parar, provavelmente tentando se explicar como se existisse alguma explicação para uma traição. Eu nem estava prestando atenção, continuei exigindo que ele me dissesse onde estavam nossos filhos. Finalmente, ele contou que a mãe dele estava cuidando deles naquela noite. Ai, que saco. Isso não é relevante. Ele pediu para que eu me acalmasse e o deixasse explicar. Eu adoro isso. Se acalma, fica calma, amor, fica calma. Não, me manda ficar calma, cara. Nossa! Mandar ficar calma é que nem, sei lá, jogar água na panela de pressão. Não me manda ficar calma. Se eu tô puta, eu vou ficar mais puta. Se eu tô triste, eu vou ficar mais triste. Não fala isso. E aqui ela também. Admito que perdi a cabeça quando ele disse isso. Como ele pode esperar que eu me acalmasse depois de confessar que tinha quebrado nossos votos? O que tem aqui para explicar? Se ele queria o divórcio, deveria simplesmente ter pedido meses antes. Ele começou a ficar emocionado, implorando para que eu me acalmasse e escutasse. Ai, que ódio. Diz que não tinha escolhido aquilo e que existia mais coisa por trás da história. Como não tinha escolhido aquilo, quem que escolheu então? Foi o divino? Foi o anjo Gabriel que te guiou até a menina? Você tropeçou e caiu de noite? O que foi? Como que você não escolheu? Óbvio que você escolheu. Você simplesmente escolheu este caminho. A vida é feita de escolhas. Tem gente que escolhe casar, tem gente que escolhe ter filhos, tem gente que escolhe trair. Eu estava tomada por tantas emoções que saí de casa e fui me sentar no carro. Ele me seguiu até a porta chorando e implorando para que eu escutasse e não fosse embora. Fiquei sentada no carro por não sei quanto tempo, chorando e pensando no nosso casamento, nos nossos filhos e no que aconteceria dali para frente. Aquilo significava divórcio? Terapia de casal? Eu conseguiria perdoá-lo? E, principalmente, por quê? Por que ele me traiu? Quem era ela? Por que
ela era melhor do que eu. Porque aquela mulher era mais importante do que a vida que construímos juntos durante os últimos 22 anos. Depois de talvez uma hora entrando em espiral e chorando, me senti pronta para ouvir este homem e fazer minhas perguntas. Ai, pega lá o cabo de vassoura e entra na casa e vamos começar. Ai, gente, eu não sei qual seria a minha reação hoje em dia. Eu sempre digo, ou eu sempre achei, sempre digo, que eu acharia que quebraria tudo, inclusive a pessoa que me traiu, na hora que descobrisse, na hora que me contasse. Mas eu não sei, será que eu já cheguei nesse nível de sabedoria de falar, não quero saber, não me conte os detalhes, não quero saber, não quero tentar entender, não quero... Porque o que tem para explicar que faria a pessoa que foi traída se sentir menos pior? Ela fez todas as perguntas ali, né? Por que ele jogou fora 22 anos, 19 deles casados? Por que a outra mulher? Por que ela era mais importante? E já fez todas as perguntas. Qual seria a resposta que te deixaria melhor? Não existe resposta. As respostas são respostas prontas. Foi um erro, foi uma tentação, foi não sei o quê. Não tem ali o que explicar. Aí eu fico pensando, se um dia acontecer comigo, eu vou ter a sabedoria de mandar simplesmente calar a boca, ignorar e falar, não quero saber, não vou te dar o lugar da palavra, não vou te dar pau, ou eu vou quebrar tudo, como é o meu plano inicial. Ou sempre foi, sempre achei que seria a minha reação inicial. Não sei, realmente não sei. Tente, editor, pra gente descobrir. Mas filma, viu? Pra gente virar no TikTok. Ela continua, bati na porta, ele abriu, tentou pegar minha mão e nos sentamos novamente. Ele tentou me levar para o andar de cima, para o nosso quarto, mas eu disse que de jeito nenhum. Ou conversaríamos ali mesmo, no andar de baixo, ou ele iria embora naquela noite. Vem cá, minha senhora, tudo bem, você é a chifruda da história, tem minha compaixão, mas pô, pra que esse detalhe? Tentou pegar minha mão, abriu a porta, sentou no sofá, vamos aos fatos, a gente tá aqui gastando o rolo de filme. Eu não sabia o que esperar do que ele ainda queria me contar, não estava interessada em pedidos de desculpas, nem em justificativas. Ele disse que o caso tinha começado 6 meses antes, mas que, no início, eram apenas mensagens escondidas. Segundo ele, da parte dele, não havia nada de flerte. Ai, então tá. Você acha que isso vai amenizar a situação, camarada? Você acha que isso vai deixar a situação menos feia pro teu lado? No começo eram mensagens, mas eu, inocente como um anjinho, né? Pra que isso? Depois as coisas foram esquentando, mentira. Depois as coisas foram ficando apimentadas, mentira. Depois as coisas foram ficando mais intensas. Ela começou a flertar de forma mais explícita. E durante uma noite, em que eu estava viajando a trabalho, eles dormiram juntos pela primeira vez. Gente, será que foi na casa dela? Nossa, não me conta esses detalhes, porque aí eu vou ter que queimar a cama e o colchão. Isso teria acontecido 4 meses antes desta data de agora. Ele não admitiu diretamente, mas acredito que eles continuaram se encontrando sexualmente com frequência desde então. Claro que ele não admitiu, porque é a historinha dele de que no início eu não flertei, aí depois eu caí na tentação porque ela flertou muito explicitamente, aí você viajou, você me deixou sozinho, aí aconteceu. Se ele fosse admitir que ele continuou depois, aí essa historinha que ele criou na cabeça dele, né, de justificativa, já não ia ter mais sentido. Comecei a perguntar por que, quem era, como aquilo tinha acontecido e tantas outras coisas. Não dei tempo para eu responder porque comecei a entrar em espiral novamente. Ele disse que era Emily. Ok, o nome não significou nada para mim. Eu até dei uma risada nervosa e perguntei, é para eu saber quem que é essa pessoa Emily? Então ele respondeu, a Emily do James. James é o nosso filho de 18 anos. Emily, de 19 anos, é a ex-namorada de James. Eles tinham terminado 2 meses antes. Então, seguindo a linha do tempo, há 6 meses começaram as mensagens. Há 4 meses foi a primeira noite do pai com a Emily. E há 2 meses... Emily terminou o relacionamento com James, tá bom? Naquele momento eu fiquei tão furiosa que gritei para o meu marido sair de casa. Não queria que ele chegasse perto de mim. Não conseguia olhar para ele nem ouvir o que ele tinha para dizer em seguida. Como ele tentaria justificar não apenas ter um caso, mas ter um caso com a ex-namorada do nosso filho, sendo que James ainda estava sofrendo com o término.
se fosse a ex do filho, mas era ainda quando aconteceu a atual. Gente, ela tinha terminado com James 2 meses antes e ele ficou muito abalado, porque eles tinham um relacionamento sensato. Ai, eu adoro um relacionamento sensato. Nosso relacionamento era sensato, sofrendo muito. Isso deve ser alguma coisa de tradução, se bem que os americanos escrevem assim, né? E aparentemente muito positivo. E já havia mais de um ano esse relacionamento, ou seja, uma coisa mais séria, né? Ela era completamente bem-vinda em nossa casa, dá pra ver. Ela sentava no lugar que ela queria. Viraram pra mim e falaram, sinta-se à vontade. E ela entendeu, sente-se à vontade. E saiu sentando. Ai, perdoe-me. Mas que lambisgoia. Sem querer culpar a culpa, não. Sem querer botar a culpa na menina de 19 anos. Basicamente, uma infanto-juvenil. Enquanto este velho carcomido atacou ela. Mas, puta merda, hein, Emily? Ela era completamente bem-vinda em nossa casa e eu gostava bastante dela. Toda a família ficou triste quando soube que eles tinham terminado. Os irmãos mais novos de James diziam que sentiam falta de quando ela aparecia em casa. Cuidado, hein, irmãos? Peço desculpas por me perder na história. Não desculpo. Que você, essas coisas são interessantes. Os detalhes da Emily, podia dar mais detalhe de como que ela é e tal. Mas não, ficou nesse papinho de querer ir pro andar de cima. Ainda é muita coisa para processar e muito difícil colocar tudo por escrito. Meu marido contou que o motivo para confessar naquele momento era que Emily tinha revelado a ele 2 semanas antes que estava grávida, mas não sabia quem era o pai. Ah, gente, que legal. Ela disse que poderia ser dele ou de James. Meu marido disse que não tinha planejado nem desejado que nada daquilo acontecesse. You don't say. Não me diga, querido. Não me diga que você tinha planejado engravidar a namorada do seu filho, para depois contar para sua mulher. É óbvio que você não tinha planejado. Que papo é esse? Diz que não tinha iniciado o relacionamento e isso não vai te eximir de nenhuma culpa. Sabe, no tribunal das traições, esse papo de não ter iniciado o relacionamento não faz parte do protocolo, não faz parte dos autos. Você chama autos? Não faz parte do caso, não faz parte da perícia, das evidências colhidas. Você participou. A não ser que, vamos ver, em qual situação não ter iniciado o relacionamento faria alguma diferença? Nenhuma situação. E que tentou não se aproximar dela, mas o quê? Ela pegou um cabo de vassoura e te obrigou? Mas que não estava mentalmente forte o suficiente e que simplesmente aconteceu. Ah, o problema foi mentalmente. Então tá. Você conta a mentira pra você mesmo tantas vezes até você se convencer na sua mentira e poder contar pros outros, né? Quando eu ouvi isso, levantei e fui embora. Eu simplesmente não conseguia mais ficar ali escutando. Dirigi durante uns 30 minutos e me hospedei em um hotel naquela noite. Desliguei o celular. No dia seguinte, fui trabalhar normalmente porque negado. Parece que tu não é herdeira. É isso. Levou o chifre. Vai ter agora o quê? Um enteado. Mas não, vamos fazer terapia de casal. Pior que tem caso assim, hein? Tem até caso de conhecidos, quase. Não, gente, na família tem caso assim de. Tá, eles estavam numa pausa. Ele, bem mais velho que ela belíssima, ele, um tribufu, uma coisa embarangada, uma coisa velha, uma coisa em decomposição. Ela linda. Viviam no arranca-rabo de lascar. Terminaram. Neste dia do término. Sabe esses casais terminam uma vez por semana? O editor e eu, a gente já foi desse. Mas agora a gente cansou. A gente tá fadigado já. Aí num desses termina, ele pega o carro. Olha, viajou não, mas dirigiu uma boa 1 hora. Foi bater na casa de um crush, um casinho, não sei, né? Diante de todo mundo na hora que quer fazer alguma coisa errada, tira alguém do bolso e a pessoa topa. E diz que, vocês sabem, né? Quando diz que, pra mim, eu não caio nesse conto, mas é a história oficial que desta noitada surgiu uma criança. Ela engravidou. Gente, quando eu vi este casal que já havia se reconciliado, o fruto dessa noite já tinha 3 anos. E adorava a madrasta. E ela adorava ele. Eu falava, como você tem assim... Como você vai pra essa criança e fala, ai, tudo bem, porque naquela noite a gente tinha terminado. Como que você perdoa isso? Enfim, um dia ela conseguiu se livrar desse encosto e tá muito melhor do que com ele.
Até porque os 20 anos de diferença que eles tinham estava começando a pesar pro lado dele demais, demais. E ela continua belíssima. Enfim, no dia seguinte ela foi trabalhar. Quando voltei para casa, as crianças estavam novamente fora. As crianças que ela fala the kids, né? Não são crianças, os filhos. E meu marido estava esperando perto da porta, com os olhos vermelhos, implorando para que eu conversasse com ele. Eu não tinha energia para conversar nem discutir. Apenas subi para o nosso quarto e me deitei na cama, enquanto ele continuava implorando e chorando. Não sou iludida a ponto de acreditar no que ele disse sobre ter sido ela quem iniciou todo o flerte. Ela tem apenas 19 anos e ele tem mais que o dobro da idade dela, pelo amor de Deus. Ele não agiu sozinho, mas tentar colocar toda a culpa em um adolescente é simplesmente patético e me dá nojo. Já se passaram alguns dias e nada foi resolvido. As coisas voltaram a parecer normais por causa dos nossos filhos. James não sabe sobre o caso, nem sobre a possível gravidez. Todos estão novamente em casa. Eu estou tentando fazer tudo parecer o mais normal possível, pelo menos até o Natal passar. Foda-se o Natal, gente! Pelo menos até o Natal passar, por quê? Para não interromper o aniversário de Jesus Cristo? Ai, pra quê? Vocês querem ter um último Natal feliz? Gente, joga a bomba no James, deixa de ser ridícula também, mulher. Não quero que toda essa confusão causada pelo caso destrua o que deveria ser uma época feliz do ano. Ai, olha, eu não entendo esse papinho de que Natal tem que ser uma época feliz. Não entendo. Olha isso, a mulher tentando manter tudo. Mereceu o chifre mesmo por ser trouxa. Quase não falei com meu marido desde então, exceto quando as crianças estão por perto. Crianças não, os filhos. Ter que dividir a cama com ele me dá nojo, então não divida. Que ódio disso. Ele tentou me abraçar e fazer com que eu beijasse na frente dos nossos filhos. Sinto muita raiva e ressentimento por ele. Tenho medo de que a depressão com a qual sofri durante a adolescência volte. Tenho vontade de chorar em todos os lugares, meu coração está destruído, não apenas por mim, mas pela nossa família. Sei que James precisa saber e que quanto antes melhor, mas não sei se consigo estar presente por nós dois neste momento. Como sequer começo a resolver isso? Qual é o momento certo para contar ao James? Sei que parece ridículo pensar que poderíamos guardar esse segredo até o Natal passar, mas não faço ideia de por onde começar. Parece o pior momento possível para tudo isso. Por quê? Porque é Natal. Ai. Blá, blá, blá. Sei que estou muito longe de encontrar uma solução. Minha maior preocupação é o James e as consequências que isso terá na relação entre ele e o pai. Foda-se. Ele é um adulto. O pai é um adulto. Você levou um chifre e a sua preocupação é a relação. Ai, olha. Além do impacto dos nossos outros 2 filhos. Nossa. Gente, olha. Mães, parabéns. Vocês se entregam de uma maneira que até na hora de levar um chifre, a dignidade ali escorre pelo ralo. Assuma a sua dor, entendeu? Sofra o seu sofrimento e para de pensar só nos outros. Vou nem ler os comentários, a gente tem que ter atualizações. Tô de saco cheio. Vier comentário aqui com politicamente correto, blá, blá, blá. Quer saber também nessa? Mas só uma coisa que alguém falou. Enquanto você não contar pro James, quando você for contar, ele vai achar que você era cúmplice, tá? Vamos lá, vamos contar. Vamos contar. E pede divórcio. Eu não quero... Ridículo esse negócio do Natal. É o que mais me deixa furiosa. Ai, o Natal tem que ser feliz. Por aqui, vão fazer foto na árvore? Vão comprar presentes? Gente, que historinha é essa, né? Que colocaram que o Natal tem que ser... Ai, isso me cansa. Uma coisa é você ter com quem comemorar o Natal e querer fazer dessa festa capitalista alguma coisa, capitalista e ultra-religiosa, fazer alguma coisa legal. Por mim, faça suas tradições, seus problemas. Agora, forçar isso de uma maneira goela abaixo, apesar de estar tudo desmoronando, isso para mim já é um sinal de que sua depressão já está aí, está querendo só tapar o sol com a peneira, colocar os problemas embaixo do tapete, só que não tem como, é muito grande, gente. É muito grande esse problema, você está sofrendo. Quem levou uma facada tem que gritar. Vai engolir o grito? Não tem como engolir o grito. Olha... Bota esse homem pra fora de casa. Que merda é essa? Tá, comentários, não quero blá blá blá, não quero nada de cansada aqui com o povo sendo simpático com ela, que ela tá me irritando. Quero saber da atualização, o que vai acontecer com esse bebê, com essa gravidez, se vão interromper a gravidez, é isso que eu quero. Primeira atualização. Bom, como eu disse, o primeiro relato foi, acho que 19 de dezembro de 2025.
Atualização agora 10 de janeiro de 2026, conhecido como após o Natal. Gente, tá me vindo um déjà vu? Será que eu já contei essa história em algum lugar? Se já contei, vai ser muito engraçado vocês me falando isso, viu? Ou será que eu contei no podcast em alemão? Este aqui só falta a pá de cal, viu, gente? Que eu fiz pausa de verão e não voltei até agora e pretendendo não voltar. Adélia, você tinha um podcast em alemão? Tinha. Não contei pra vocês? Eu moro na Alemanha, não sei se eu falei pra vocês. Essa é uma pequena atualização sobre o que aconteceu desde a minha primeira publicação, diz a Corna. Ai, desculpa, Corna, mas é que você é chata pra caralho. Caso eu tenha publicado da forma blá, 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 não. Aqui. Um pequeno resumo da primeira publicação. Não precisamos, que foi longa, a gente sabia até que ele queria ir pro segundo andar. Aí ela atualiza. Depois que fiz a publicação e li tantos comentários de pessoas incríveis, quero agradecer seriamente a todos que validaram meus sentimentos e me ajudaram a criar um plano de ação. Finalmente, né, que você tava sonsa. Naquela noite, depois que meus filhos foram para os seus quartos, sentei com meu marido, disse que não me sentia mais confortável dividindo a cama com ele e que ele precisava contar ao James o que ele tinha feito. Expliquei que entraria em contato com um terapeuta para mim e para o James. E como algumas pessoas sugeriram nos comentários, eu também perguntaria ao terapeuta se seria melhor contar ao James na presença do terapeuta, para que ele tivesse apoio adicional. Meu marido não disse nada. Ele apenas ficou ali sentado, absorvendo tudo. E acho que foi naquele momento que ele começou a perceber a dimensão do que ele tinha feito. Ele disse que passaria aquela noite em um hotel e que ficaria na casa de familiares ou amigos por algum tempo. Consegui falar com o terapeuta naquele domingo e, depois de conversar com a minha irmã sobre tudo, decidi que o melhor seria contar ao James o mais rápido possível, porque eu já sabia já havia uma semana. Minha irmã ficou com os meus outros 2 filhos naquele dia. Eles estavam relutantes em sair de casa novamente, sabiam que alguma coisa estava acontecendo. Esse papinho de, sabe esse grande mistério, igual nos filmes US americanos? Crianças, vai pro quarto de vocês. Crianças, tá tendo uma invasão dos aliens. Crianças, vão brincar lá fora. Tá tendo um ataque de bombas. Crianças, vai brincar no seu quarto. Ai, gente. Eu disse que quando eles voltassem eu explicaria tudo e que ficaríamos bem. Mentira! Spoiler! Também disse que ninguém estava doente para que não começassem a se preocupar e dei um abraço muito apertado nos dois. Nossa, bora de detalhes, idiotas, né? Corna véia chata. Desculpa. Comigo presente, meu marido conversou com o James. Contou praticamente a mesma coisa que tinha me contado, mas sem as justificativas e sem implorar por perdão. James ficou em silêncio durante muito tempo. Meu marido foi para outro cômodo para nos dar algum tempo sozinhos. Não quero entrar em detalhes sobre como James reagiu, porque essa não é uma história que cabe a mim contar. Os detalhes que a gente quer saber, você não vai contar. Agora que você abraçou seus 2 filhos muito fortemente antes deles ir... Você também tem que olha, minha senhora, você tem que começar a olhar as prioridades na sua vida. Número 1, como contar fofoca, aliás, relatos. Vamos aprender. E número 2, vamos aprender a ficar mais furiosa. Vamos aprender a conter menos os sentimentos. Mas, obviamente, ele ficou muito magoado. Passamos muito tempo conversando e consolando um ao outro. Sim, gente, 19 anos, vai ser o fim do mundo ali, mas tem toda a vida pela frente. Você é que tá lascada. Você que tem 3 filhos com traste, tá? James deve estar catando, já deve ter catado umas 20 meninas desde que ela terminou com ele. James tem 19 anos. Bom, depois James foi se deitar e meu marido saiu por um tempo. Naquela noite, quando minha irmã trouxe meus 2 filhos mais novos de volta, o pai deles apareceu e explicou que tinha tido um caso e que tinha sido com a ex-namorada de James. Decidimos não contar sobre a possível gravidez naquele momento. Vamos esperar até que a paternidade seja determinada e existam informações mais concretas. Estou tratando o caso e a possível gravidez como 2 problemas separados. James, não sei por quê. Porque se for de um ou de outro, é ruim. O menino também... Eu, como mãe, preferiria que o filho fosse do meu ex. Porque eu me separo dele e ele que se lasque para pagar, para criar um filho agora aos 46 anos. Sendo filho do James, é 1000 vezes pior, na minha opinião. Porque o James aqui no início da vida, a menina, né? Os 2 com 18, 19 anos, vão ter que criar agora uma criança juntos e a parte, né, de ajudar financeiramente vai cair pro teu lado. Então, tomara que se esse filho existir, que eu ainda tenho minhas dúvidas, pode ser que a gata esteja só aqui
jogando aqui uma sementinha da discórdia, a gata Emily. Se esse filho existir, que seja do pai. James e eu fizemos exames para infecções sexualmente transmissíveis. Nem teria pensado nisso, tem razão. Os resultados que já chegaram foram negativos, mas ainda estamos esperando os exames completos. Quanto à possível gravidez, estou focada apenas em ajudar James. Sim, você é uma pessoa muito focada só no seu filho. Olha para você também. Olha pra você também, você deve estar tão largada na vida, né? Mentalmente falando, porque, não sei, como a pessoa pode ser tão largada assim, meus filhos são meus filhos. Mulher, olha pro teu sofrimento também. O que meu marido decidiu fazer é problema dele. James entrou em contato com Emily para solicitar um teste de paternidade. Dá pra fazer na barriga? Não, né, gente? Eu tô completamente ignorante agora. Ele ainda não compartilhou comigo como se sente caso o teste dê positivo. Estamos lidando com uma coisa de cada vez. Tá, isso você já falou. Quanto a mim, voltei para a terapia. Felizmente, consegui tirar alguns dias de folga do trabalho. Estou focada em atravessar cada dia e apoiar meus filhos. Você já falou isso. Depois que os resultados do teste de paternidade chegarem, poderei direcionar minha atenção para o divórcio. Por quê? Por que não divorciar? Entendeu? Prioridades. Número 1, divorciar do traste. E já colocar ali tudo no papel, quem que tem que pagar o quê, quanto que você vai ganhar dele, a quem fica a casa. Esse é o número 1. É o seu divórcio, é o seu bem-estar. Você não, é igual o negócio do avião, gente. Você não tem como colocar a máscara no seu filho ao lado se você não tem a máscara de oxigênio. Já tive uma conversa inicial com o advogado, mas acho melhor lidar com uma coisa de cada vez para proteger minha saúde mental. Meus filhos são minha prioridade absoluta. Chato. O único contato que tive com meu marido desde então foi quando ele perguntou sobre nossos filhos. Acho que isso é tudo que tenho para atualizar no momento. Chata. Desculpa, gente, peguei ranço dela. No episódio anterior, do último relatinho, eu falei, quando eu pego ranço de alguém, você me fala, tomara que seja chifrudo. Neste caso, não preciso desejar. Coitada, né? Ela só sendo uma ótima mãe, e eu queria que ela fosse uma ótima mulher para ela. Entendeu? Eu queria que ela fosse mais time ela. Que ela fosse mais quero cuidar de mim. Sim, James, que legal, você trouxe uma namoradinha pra dentro de casa, olha que essa desgraça essa menina fez, coloca a culpa no James também, sabe, fique furiosa, para de se conter. A única pergunta que tenho agora é, alguém tem algum conselho sobre como se divorciar quando existem filhos envolvidos? Nossa, mas isso é a coisa mais velha, isso está no Velho Testamento. Quero tornar tudo o mais fácil possível para eles. Ai, meu Deus, como você é chata. Meu Deus do céu. Nerd, chata. Os comentários, vamos ver se tem algum comentário que presta aqui. Vocês estão indo muito bem até agora. Nem consigo imaginar o impacto. Continua a terapia. Você é tão vítima dessa situação quanto seu filho. Não. Ela não sabe. Gente, os filhos, na verdade, os filhos estão pouco se lascando pro divórcio, sabia? Porque eu acho. Eu não tenho um porquê. Mas, olha, o casamento é meu, entendeu? Vou me divorciar assim. Mas meu pai, quem é meu pai? Não vai deixar de ser o seu pai. Continue sendo aberto e oferecendo apoio aos seus filhos. Não estou dizendo que precisa defender o pai deles, mas tente não falar mal dele de forma gratuita, como usar insultos. Aí você tá pedindo demais. Tá, aí você tá pedindo demais. Aí você tá querendo que eu mostre para os meus filhos que ao trair e possivelmente engravidar alguém na traição, você ainda será tratado com respeito por mim. Não, aí você está querendo pedir demais da minha pessoa. Mas essa bucha mole aqui vai com certeza ser assim, né? Vai provavelmente fazer café de domingo e chamar o pai, né? Você não precisa piorar ainda mais, blá, blá, blá. Aí ela responde, eu nunca falaria mal do pai deles na frente dos meus filhos. Isso só causaria ainda mais sofrimento. Olha, francamente, é por isso que a gente tem esse tanto de caso de traição no Reddit. Porque eles sabem que vocês são boas demais. Boazinha demais da conta. Meu Deus do céu, cadê as caravanas de Minas Gerais? Desculpa, gente, eu não sei fazer sotaque. Chato, comentário chato. Ela falou aqui uma coisa. Só quero esclarecer uma coisa. Não estou esperando os resultados do teste de paternidade para decidir se vou me divorciar. Com certeza vão seguir com o divórcio. Acontece que só tenho força mental suficiente para lidar com uma coisa de cada vez. E apoiar James é minha prioridade. Eu já peguei ranço do James também. Onde você achou esta vagabunda de menina para trazer para dentro da minha casa, James? Vamos para a atualização final, ver se essa mulher tomou um chá de fúria. Ela precisa, sabe esse pessoal que grita no travesseiro? Não, ela precisa sair assim na varanda e dar um berro.
Ela precisa pegar uns pratos e quebrar, umas cerâmicas e quebrar. Ela precisa rasgar umas coisas. Ela precisa... Mulher, você está viva e você foi ferida. Mostre isso como um animal, né? Esse negócio de ficar comendo, você vai ficar com úlcera. Vai te dar uma gastrite. Essa atualização tá no Best of Reddit Updates e eu fui clicar no link e foi apagado pelo moderador. Ainda bem que alguém copiou, porque é de 3 de junho de 2026, né? 5 meses e 15 dias depois da última atualização de dezembro, sendo que a primeira foi em dezembro. Não, da última atualização de janeiro, sendo que o primeiro relato foi em dezembro, isso. Primeiramente, quero agradecer novamente por todo o apoio. Blá, não me agradeça por nada, porque eu só meti o pau em você. Se esse podcast fosse bombado e fosse em inglês e chegasse até você, você ia ficar bem triste pelo modo que eu falei sobre você. Não era a minha intenção. Talvez seja o suor que está escorrendo pelas minhas batatas da perna, que me fazem ficar assim, um pouco mais alterado. Gente, tô tomando aguinha, viu? Não estou embriagada, não. Não estou embriagada, desculpa, falei dentro do copo. Por todo o apoio, pelos comentários úteis, não tá falando comigo. Pelas mensagens e pelos votos de coisas boas, também não tá falando comigo. Para mim e para os meus filhos. Em segundo lugar... Vamos agora dar alguns detalhes inúteis, amiga? Você pegou na mão dos seus filhos, deu um abraço muito apertado, o que mais? Peço desculpas por ter demorado tanto para atualizar. Olha, dá pra ver que você é submissa. Esse papel de vai pedir desculpa? Eu pretendia voltar antes, mas estava lidando com muitas coisas e tentando me manter forte para atravessar esse período difícil. Já falei que você é uma chata? Como disse na última atualização, James estava esperando os resultados do teste de paternidade. Ué, gente... Por favor, alguém pesquisa aí, que eu não tô com celular nem computador aqui. Dá pra fazer teste de paternidade quando o bebê ainda está no útero? Como que ele tava esperando? Não tô entendendo. Ou essa história é fake para uma porra? Quando recebeu os resultados, ficou muito nervoso para abri-los. Ofereci algumas opções. Eu poderia ler para ele, ou poderia ler em voz alta. Ai, gente, mas olha... Vamos deixar esse homem virar homem? Porque, né, você tá ali... Imagina! Mas no final ele disse que não se sentia preparado para saber. Independentemente do resultado. Como assim? Respeitei a decisão dele. Ah, você me poupe. Era uma situação enorme e o resultado poderia mudar a vida dele para sempre a partir daquele momento. Exatamente. Que diabo de proteção é essa? Não vamos abrir envelope? Tá parecendo eu com a conta do cartão de crédito? Tá parecendo eu que não abro minha conta do banco? Você acha que porque eu não olho minha conta do banco online o dinheiro vai voltar para lá para dentro? Eu, hein? Então ele guardou o resultado em algum lugar seguro até se sentir preparado. Daí foge, menino. Então sai correndo, pega a bike e sai correndo. James e eu continuamos fazendo terapia e recebendo apoio. A gente não vai saber de quem é o filho? Também estava pesquisando diferentes formas de ajudar meus outros filhos a lidar com o divórcio e o caso. Algumas semanas depois, James veio conversar comigo e disse que queria saber o resultado. Olha, se a gente for ler esse negócio aqui e não tiver o resultado, eu não sei. Eu paro o podcast. Cancela. Não faço mais. Ele afirmou que ainda não se sentia verdadeiramente preparado, mas sentiu verdadeiramente preparado para fecundar possivelmente um óvulo, né? Na hora do vamos ver, sentiu preparado? E agora não quer abrir um envelope? Crie vergonha! Mas que precisava saber para conseguir lidar melhor com tudo e avançar na terapia. Nossa, mas vocês são insuportáveis. Eu tô quase dando razão pro cara que traiu. Mas eu tô aqui, ó, assim. James não é o pai do bebê da Emily, ó. Mas ele compartilha DNA com o bebê por causa do parentesco familiar. James é o irmão. Ai, eu amei. James é o irmão. Meu marido é o pai do bebê. Isso foi muito difícil para nós dois, porque eu estaria rindo horrores se fosse James. Eu estaria rolando, eu falei, se fudeu, otário. Nossa. Houve um enorme alívio por James não ser o pai, mas também muita dor, tristeza e raiva. Tenho muito orgulho da forma como James e meus outros 2 filhos lidaram com tudo isso. Eu não. Pois eu teria pego esse envelope e pegaria minhas chanclas vermelhas aqui e falaria, você vai abrir. Quem mandou você, talvez, engravidar uma menina? Você vai abrir. Você abre agora. Você vai abrir agora. Você abre esse envelope agora, seu moleque. Tenho muito orgulho, mas não é orgulho. Lidaram com tudo isso durante os últimos meses. As coisas ainda são muito recentes e difíceis, mas tenho orgulho deles. Você é uma trouxa mesmo. Eles sabem que nada disso aconteceu por culpa deles. Foi culpa do James, que começou a namorar com a Emily.
Vocês estão esquecendo? Não, gente, o cara predador Tá, vamos falar sério aqui. O cara de 46 anos tem a culpa. Emily é uma vagabunda. E o James, um idiota que poderia ter engravidado uma menina. E um frouxo, um moleque, um fanfarrão. Vamos atravessar esse período juntos, não diga. Como uma família de 4 pessoas, você não me diga, porque você é uma grande mãe, vai apoiar muito seus filhos e foda-se os seus sentimentos. Neste momento estou esperando o andamento do processo de divórcio. Pelo menos isso, né, minha querida? Não sei o que acontecerá, você não me diga também. Minha maior preocupação é a casa e onde eu e meus filhos iremos morar. Mas sei que por enquanto todos estão seguros, sendo cuidados e recebendo amor ao meu lado. Meu filho mais novo está recebendo apoio da escola. Nossa, mas você contou essa fofoca inteira na escola? Que horror, eu ficaria quieta, hein? Nossa, o bullying vindo aí. E participando de algumas atividades depois das aulas. A ideia é garantir que ele não se isole nem guarde todos os pensamentos e sentimentos para si. Como você faz, mais ou menos, né, senhora? Já percebi uma boa melhora nele. Sou extremamente grata à escola pela compreensão e pelo apoio. Gente, se isso acontece na minha casa e minha mãe chega e conta esse babado pra vazar e todo mundo ficar sabendo que o filho da mãe, o filho da puta do meu pai engravidou a ex do meu irmão e que eu vou ter agora um irmão, eu ia ficar muito puta, cara. Falar, olha, vocês que não conseguem manter as coisas nas calças de vocês saem de perto de mim com essas histórias pervertidas. Vocês não vêm na minha escola contar isso, não. Isso tem nada a ver comigo. A situação tem sido mais difícil com o filho que está no meio. Eu acho que a tradução aqui foi foda. Eu acho que a situação tem sido mais difícil com o filho do meio. Por causa da idade, que você não falou qual é, ele não demonstra os sentimentos para mim. E a terapia tradicional não parece funcionar. Bom, tem a terapia da Havaiana também, da minha geração. Aquela, né? Mentira! A gente é contra isso aqui nesse podcast, pelo amor de Deus. Estou procurando opções de terapia menos convencionais, tipo banho de água fria. Mentira. Menos convencionais, para que consiga lidar com os próprios sentimentos sem precisar ficar sentado conversando com uma pessoa desconhecida. Fala para ele fazer um podcast. Compra um microfone para ele e fala um podcast sobre a minha família podre. Ele participou de algumas sessões tradicionais no começo, mas consigo perceber que esse formato não funciona para ele. Por quê? Você ficou lá sentado assistindo? Você tem cara de ser esse tipo de mãe. Qualquer recomendação ou indicação de recursos disponíveis. Ah, é no Reino Unido, não é nos Estados Unidos. Xinguei porque era americano? Não sei. Seria muito útil. Sobre a situação entre mim e meu marido, ele está morando parte do tempo na casa da mãe e parte do tempo na casa de amigos. Foda-se ele. Tenho contato extremamente limitado e somente sobre nossos filhos mais novos. Algumas vezes ele me mandou mensagens tentando pedir desculpas, implorando para que eu o perdoasse, explicando que não queria que aquilo acontecesse e que a culpa não era dele. Oi? Ai, meu senhor, vai lá cuidar do seu bebê? Não respondo, também não perco tempo lendo tudo. Para as pessoas que sugeriram que eu procurasse os pais de Emily e contasse sobre a gravidez, tá louco? Ela é uma mulher adulta. Você vai se meter nisso, não? Eu não fui até a casa deles. Por mais jovens que Emily e James sejam, os dois são adultos. A gravidez é de Emily e cabe a ela decidir com quem deseja compartilhar a informação. Concordo. Não era meu papel contar aos pais dela. E eles já sabem. Emily contou para eles. Os pais dela me enviaram uma mensagem longa expressando tristeza por tudo o que aconteceu, inclusive pelo sofrimento causado ao James. Agradeci pela mensagem, embora nada disso seja culpa deles. É simplesmente uma situação lamentável para todos nós. É culpa deles, sim. Eles criaram essa vadiazinha. Emily continua morando com os pais e o bebê deve nascer neste verão. Ai, o little James. James Jr. Não, o pai que seja, né? Sei lá qual é o nome do pai. Meu marido pretende conseguir uma casa para os 3. Ai, vão morar juntos. Felicidade ao novo casal. Depois que o bebê nascer, desejo tudo de bom para Emily e para o bebê, mas assim que o divórcio for finalizado, não quero receber nenhum contato ou atualização sobre eles, nem sobre a vida do meu ex-marido, pois vai receber fotinhos, sim, que é irmão do James. É irmão dos 3, na verdade, né? Vai ter que ter contato com os filhos. Você vai privar seus filhos de ter contato com o novo irmão? Eu e meus filhos vamos superar tudo isso juntos. Blá, blá. Vamos ver. Vamos sair mais fortes e criar um futuro melhor. Duvido. James pretende tirar um ano sabático. Nossa, mas James quase engravidou a menina, ganha todo o apoio da mãe e agora ainda vai ganhar um ano sabático só por causa disso. E viajar com amigos. Nossa, tá ruim a vida do James, hein?
Eu estou pensando em presentear os irmãos dele e a mim mesmo com a viagem também. Melhor coisa que você faz. Vai viajar, mulher. Vai ser feliz. Para com essa baboseira. Ótimo. E aqui ela acaba esse relato sem fim. Aí alguém comenta, meu Deus, que confusão. Esse desgraçado poderia ter escolhido literalmente qualquer outra mulher e escolheu justamente a namorada do próprio filho. Não, você tá errada. Primeiro, não foi culpa dele. Número 2, ele não iniciou o relacionamento. Número 3, ele não queria nada disso, tá? Não vamos julgar o homem assim. Tá? Esse papinho de que eu estava fraco demais mentalmente. Gente, olha, eu sei, esse relato foi muito duro com a pessoa que contou, mas quem manda ser chata ao escrever assim? Eu acho que as pessoas, assim, o moral da história é, você não quer ser traída, então seja mais sucinta. Falou a podcaster que enrola 3 horas para dar uma mensagem. Eu escrevendo seria assim também. Eu me sentei. Aí quando eu me sentei, eu olhei pro lado e vi um passarinho. Aí o passarinho começou a piar. Eu falei, gente, passarinho bonito. Aí eu falei pro meu marido, essa seria eu contando a história. Eu não sei contar a história, por isso que me irritam pessoas que não sabem contar histórias também. Continuo achando que ela é muito contida com ela mesma. Continuo achando que esse apoio que ela dá aos filhos é maravilhoso. Tenho ranço porque eu não tenho esse apoio, talvez, da minha mãe. Em tudo, talvez seja isso. Se a gente for fazer minha pequena terapia aqui no final do episódio, talvez seja a inveja, se chama isso. Que legal ela apoiar assim, que legal ela apoiar o James dessa forma, porque eu estaria furiosa com o James. Eu falaria, cara, se esse filho for seu, eu vou te fazer lavar carro pra você sustentar ele, eu não vou dar R$1 pra vocês. E o que eu mais gostei da atualização é que o véi vai procurar uma casa pra morar com a Emily e o bebê, e eles vão formar nova família juntos e... Uai, acontece, né? E vai ser muito estranho, né? Vamos ter que ter contato com essa criança um dia, talvez a criança queira ter contato com os irmãos. Aí daqui a 20 anos, quando a gente vem desse podcast, aí vai ter vai ter o Reddit, e vai ter lá, ai... Meu irmão, que é fruto do relacionamento do meu pai com a minha ex-namorada, quer contato comigo. O que fazer? Sou babaca se eu não quiser contato com ele? Assinado James, aquele que foi muito frouxo para abrir o envelope. Sim, gente, eu também faço isso. Quando tem coisas que eu não quero ver, eu não abro envelopes. Mas são contas, né, que eu não quero ver. Agora, aqui neste caso, eu, se tivesse sido a mãe, eu teria obrigado, sim, esse negócio. Nós somos contra a violência nesse podcast, nós não temos assessoria jurídica, nós não temos dinheiro para advogados, então tudo isso que foi dito aqui é apenas hipoteticamente falando, supositoriamente falando, ninguém está fazendo apologia a nenhum tipo de violência, muito menos contra filhos, maridos, amantes e bebês. Espero que isto fique claro para vocês. Quem não entendeu o teor do sarcasmo, o teor do ranço, vai lá, segue pro seu podcast, Água com Açúcar, Água de Chuchu, porque o que mais tem nessa podosfera é água de chuchu, gente com comentários óbvios. E esta não sou eu, não sou eu, meus queridos. Aqui ficamos neste relato mais longo do que deveria ser, mas sabe o quê? Eu não vou cortar ele, quem vai cortar é o editor, então ele que se dane. Ele que se dane não, um beijo, amor. Um grande beijo para vocês, minhas queridas e queridos, né? Jefferson, Samuel, tô de olho em vocês. E nos vemos na próxima quinta-feira, ou será que vai ter um especial aí no meio? Nunca se sabe. O especial tá gravado, depende de quando ele for ao ar. Fica ligadinho. Um beijo. Mua!